Como escolher um fotógrafo para o seu casamento? Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos muito importantes de como escolher um fotógrafo. Então, nesse momento que você está buscando aí um fotógrafo para o seu casamento, essa é a hora, logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Como escolher um fotógrafo para o seu casamento? Esse é nosso assunto de hoje. Meu nome é Reginaldo Cavalcante e eu sou fotografo casamento há bastante tempo e outras coisitas mais, né? E o papo de hoje é sobre como contratar um fotógrafo. É um assunto muito importante, porque você está aí buscando, fazendo sua pesquisa e é a primeira vez que você pesquisa sobre um fotógrafo de casamento de um momento tão importante, e eu achei interessante a gente pensar nesse assunto, nessa abordagem, buscando alguém ali que vai fotografar um momento mais especial da vida de vocês, não é não? E aí eu separei 5 pontos importantes, mas antes de eu começar, se você estiver aí me vendo no YouTube, dá aquele like, né? Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Ou em outras redes sociais que você estiver nos vendo, também ajuda a gente pra caramba dando aquele like, dizendo que gostou, fazendo um comentário sobre o vídeo. E também é legal se você comentar aí sobre quais assuntos que você quer fotografar. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Eu separei aqui 5 pontos muito importantes, assim, na minha opinião, para você aí que está buscando o teu fotógrafo, né? Pesquisa na internet sobre o teu fotógrafo. Eu estou colando sim, tem uma colinha aqui. Pesquisa na internet sobre o seu fotógrafo. É legal, você tem que fazer essa pesquisa e você tem que se identificar, né? Eu acho isso muito interessante. Você encontrou lá o fotógrafo, viu as fotos dele, entrou no meu site, viu as minhas fotos, se identificou com o meu trabalho, com como eu fotografo. É o primeiro passo. Isso é muito importante, que você consiga ter essa conexão mínima, né? De você ver a imagem e de você começar aí a achar legal e falar com o fotógrafo, né? E não importa o que você está vendo. Eu vi uma imagem lá de um casamento num lugar muito chique, muito não sei o que. Não importa isso, né? O que vale é o que você está vendo, aquela foto está transmitindo para você e você conseguiu se identificar com isso. Esse é o ponto. Depois essa questão, qual é o custo, qual é o investimento que você vai fazer, aonde é a tua festa, se a decoração vai ser igual, se não vai... Esse é um outro ponto que você deve se preocupar, mas nesse primeiro momento você está pesquisando fotógrafo de casamento, colocou no Google fotógrafo de casamento, achou algumas fotos, achou site, achou redes sociais, olha o material, procure se identificar, né, naquilo que quando você olhar as fotos você consegue ver através daquela imagem algo de sensação, de emoção e que tem a ver com você, é claro, né? Principalmente o estilo. Às vezes a gente acha que não é importante o estilo, mas é sim de você buscar ali um estilo, um diferencial nas fotos que você está vendo e que tem a ver com vocês, né? O segundo ponto, né? Que é muito perguntado, né, depois que você já faz ali um relacionamento com o fotógrafo, já começou a conversar com ele, quantos fotógrafos eu preciso para o meu casamento? Esse é uma pergunta clássica em todos os momentos, né? Quantos fotógrafos eu preciso para o meu casamento? Então, esse segundo ponto, esse segundo ponto é importante, por quê? Porque o mercado, ele criou também um produto, né? E nesse produto tem essa ideia de 2 fotógrafos, 3 fotógrafos e tal. Como é que eu sei que isso é legal, né? Então, não é na minha opinião, né? Então, os fotógrafos que estejam ouvindo aí esse vídeo, ouvindo, assistindo, não se preocupe, é a minha opinião, né? Tem casamentos, tem festas de casamentos que não há necessidade de 2 fotógrafos.
né? Esse é o padrão de mercado. Por quê? Porque são festas mais intimistas, festas com 90, com 70 convidados. Eu acho que é muito tranquilo você fotografar um casamento com essa quantidade de fotógrafos, né? E aí a pergunta que sempre me fazem, mas como é que você vai fazer a foto da reação do meu noivo quando eu estiver entrando na igreja ou quando eu estiver entrando na cerimônia? Eu vou simplesmente virar para ele e fotografá-lo, né? Isso aí é comum, porque você vai entrar, eu vou estar concentrado nele aqui, e até o tempo de você entrar toda a igreja e chegar até ele, eu tenho bastante tempo para fotografar muitas emoções dele e de sua ali entrando. Então esse mito não existe, tá bom? Quando que é necessário o segundo fotógrafo ou mais fotógrafos? Quando sua festa tem muitos convidados, né? Eu acho assim, mais de 100 convidados, né? Aí eu já penso que você precisa de um segundo fotógrafo. Um outro ponto seria quando você gostaria que fosse fotografado todos os seus convidados. Então, por exemplo, a gente vai fotografar a festa de maneira uma reportagem, né? Como se fosse, né, um estilo fotográfico de reportagem, né? A gente não vai estar com todos os convidados parando para fazer uma foto, né? Então a gente aproveita o momento que o convidado está chegando. Durante a festa ali a gente vai fazendo as fotos na balada e tal, tentando o máximo possível fotografar os convidados, né? E se envolvendo com vocês, o casal. Então, fora essa necessidade, então se há necessidade de você fotografar todos os convidados, então a gente vai, sim, aí você necessita de mais um fotógrafo que eu vou dedicar ele só para fotografar convidados, né? No resto é fotojornalismo, é reportagem, então a gente vai fazer as fotos conforme vai acontecendo os eventos. É claro que a gente tem convidados especiais, os pais, os padrinhos, os avós, né? Pessoas que são muito especiais, que durante a reunião que você teve comigo, a gente vai tratar isso para não poder faltar essas fotos, né? Então, segundo o fotógrafo, na minha opinião, é quando você tem muito mais de 100 convidados ou quer um fotógrafo dedicado a um assunto específico, né? Um outro detalhe. Quando você faz o dia da noiva e você também quer fazer o dia do noivo, e aí são lugares diferentes, aí também você necessita de um segundo fotógrafo. Então, nestes casos, eu não tenho como mudar isso, né? Então, se você vai fazer o dia da noiva e o dia do noivo, 2 fotógrafos. Se você vai fazer um casamento mais intimista e só o dia da noiva, um único fotógrafo consegue aí fazer o que você está buscando, tá certo? Terceiro ponto, quais fotos não pode faltar no meu casamento? Isso é muito importante. Quais fotos não pode faltar? O casamento, por mais moderno que seja, por mais na época que nós estamos vivendo, ele ainda continua sendo uma festa muito clássica, né? Então a gente tem aquelas fotos padrões, aquelas fotos clichês, né? Que é assim que a gente fala, que são as fotos dos padrinhos, as fotos da mesa do bolo, as fotos do buquê, as fotos quando você está entrando na igreja, né? Então essas fotos são as clássicas que elas vão ter que ter no casamento. E todo casamento tem, né? Então fotografa o noivo e a mãe, fotografa o noivo e a família, você com suas madrinhas, você com seus padrinhos, o noivo com os padrinhos, com as madrinhas, né? Então, essas fotos, elas são padrões dentro de um casamento, não pode faltar. Mas mais do que essas que são necessárias, o que eu acho que não pode faltar? Pessoas importantes, né? Pessoas que, por exemplo, avós, né? que já está ali avançada, a gente sabe que a qualquer momento eles podem partir, então a gente precisa ter fotos desse momento. Pessoas que são importantes na história de vocês, que foram o protagonista da história de vocês, que fizeram vocês se conhecer, se unirem e tal. Então, essas fotos não podem faltar. O mini ensaio fotográfico, aquele ensaio fotográfico lá dentro do casamento, né? Vocês já devem ter visto isso quando vai em outros casamentos.
que o casal ele some por um tempo, os noivos somem por um tempo depois da cerimônia, ou ele está vindo da cerimônia, mas vocês chegam sempre primeiro do que ele, é porque está acontecendo um mini ensaio fotográfico, e é muito legal fazer o mini ensaio fotográfico. São fotos que também não pode faltar, né? E é claro, diversão, balada, brincadeiras, não pode faltar no teu casamento. Depois que a gente fica mais relaxado, mais tranquilo, mais à vontade para a festa, passou todo aquele momento clássico do casamento, cerimônia, que eu estava tenso, e etc, é o momento de se festejar. E aí a gente tem que extravasar e tal. Uma foto que eu gosto muito do casamento é quando a noiva está saindo, ela levantar o buquê, ela se divertir, ela trazer toda aquela galera que está ali pro casamento, pra festa, para eles, para a atenção deles. Essa foto também não pode faltar, né? Outro ponto muito importante é o seguinte: e aí depois que eu fiz o casamento, como que eu vou selecionar as minhas fotos? Eu contratei um álbum, por exemplo. Como é que eu vou selecionar as minhas fotos? Vários profissionais têm a sua maneira de entregar as fotos, o seu estilo, né? Tem gente que manda um link no Google Drive, ali onde você vai baixar as fotos, e você vai chegar na tua casa com aquele monte de fotos, vai escolher suas fotos carregando por uma pastinha. Antigamente era um CD, hoje é um pendrive, entrega um pendrive para você com as fotos, e você vai fazer a seleção das fotos também, carregando por uma pastinha, depois você manda para os fotógrafos, e o fotógrafo vai fazer essa edição, né? A gente aqui não, a gente aqui trabalha de uma maneira um pouco mais eficiente. A gente tem uma plataforma digital, onde a gente gera uma biblioteca digital super segura, onde você vai acessar ela com o login e uma senha, e lá você vai fazer a seleção das suas fotos para o seu álbum, por exemplo, né? Então, tudo eletrônico, você vai selecionando as fotos através de um clique, né, pelo computador ou pelo teu celular, você vai fazendo a seleção das fotos e pronto. Enviou, a gente vai receber aqui um aviso que você selecionou as fotos, e aí a gente vai fazer o nosso trabalho de pós-produção, tratamento da imagem, para depois entregar aí para você um layout do seu álbum, se foi a isso que você contratou, e a partir daí é só finalização e tratamento de fotos, né? E também você, na nossa plataforma, você tem a opção de fazer o download de todas as fotos de maneira automática. Ou seja, você não precisa ficar baixando foto por foto, né? Se você recebeu lá no Google Drive, aí você tem que fazer download. Não, você vai clicar no botão, o nosso sistema vai mandar para você no teu e-mail um arquivo zipado, ou um link que você vai clicar e vai baixar o arquivo zipado com todas as fotos. O arquivo zipado é um arquivo compactado, tá certo? É muito legal essa parte. E o último ponto, não tão importante, não, muito importante, não menos importante, essa era a palavra que eu queria achar, não menos importante, que é o contrato. Cara, o contrato, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, é algo muito importante. Tem que ler, tem que olhar o que vocês estão contratando, tem que verificar ali os dados da empresa, porque infelizmente a gente tem como é que posso falar? A gente tem N tipos de empresas no nosso Brasil, né? Que a gente tem que estar ali atento a todas as linhas escritas em um contrato, né? O contrato ele tem que ser bom para os dois, tem que ser bom para quem está contratando e para o contratante, né? No contrato você tem que observar que tem que ter aquilo que você contratou, que você escolheu na sua proposta que foi enviada para você. Eu contratei ali álbum, tem que ter lá. Eu contratei X horas de fotógrafo, tem que estar lá. Eu contratei 2 fotógrafos, tem que estar lá. Eu contratei vídeo, vai ter que estar lá escrito exatamente aquilo que você contratou, né? Também tem que ter cláusulas de cancelamento, né? O que são cláusulas de cancelamento? Se eu cancelar agora, eu pago alguma coisa. Se eu não cancelar, eu pago alguma coisa. Né? Então você tem que olhar essas cláusulas também. Outro momento importante: se você tem um álbum fotográfico, né? Contratou um álbum fotográfico, está lá descrito, contratou um álbum fotográfico, você precisa ler também no teu álbum qual é o prazo de entrega do álbum fotográfico, né?
como que você vai fazer ali a seleção e a aprovação do álbum fotográfico, tem que estar lá no teu contrato, né? E quantas vezes você pode pedir uma alteração, né? Então, por exemplo, nós aqui no nosso contrato a gente deixa claro até 3 vezes uma solicitação de alteração de álbum fotográfico. A partir da 3ª vez já tem um custo para quem está contratando. Isso porque a gente tem horas de trabalho de pós-produção. Então, toda vez que tem que alterar uma coisa importante no álbum, na arte, a gente vai ter tempo, horas de trabalho, né? E é claro que é uma coisa pequena, tal, a gente está lidando, a gente já criamos um elo, né? Então, desde lá de trás e tal, contratação, etc., a gente já criou um elo, então nós vamos fazer aí algo sempre buscando uma excelência e algo especial para você. Então, como é uma coisa pequena, não faz nenhum sentido eu ir ali, porque é a 4ª vez que você está pedindo. Mas isso nunca acontece, mas tem que estar no contrato ali, essa descrição de quantas vezes você pode ali fazer a alteração, solicitar uma alteração do seu álbum, né? E as cláusulas automáticas que tem, de cartório e tal, onde que pode, se houver algum problema, etc., né? Eu gosto de falar pouco de problemas, porque a gente tem que pensar que o teu casamento é uma coisa tão importante, é um momento tão feliz, que ele não pode ter problemas, né? Então, por isso que a gente tem que ali conferir todos os itens para que seja bom para mim e seja bom para você aí que está contratando o fotógrafo. Então é isso. Eu espero que esses 5 pontos seja interessante para você. E se você gostou desse vídeo, você manda aí para a galera, indica, faz um comentário para a gente aí, por favor, né? E eu desejo para você um feliz casamento e fique com Deus. Obrigado.